Não tem melhor introdução do que conversar com essas crianças. Não tem. Não tem. A sua é especial. Ela é... Eu acho que no final da história, quando o Duda já for adulto, ela já vai escrever um livro de teologia. As perguntas dela já vai... Muito bem, meus irmãos. Boa noite a todos. Nós estamos numa gostosa e importante jornada, estudando um pouco o livro do Evangelho de João. Estava lendo um material hoje e vendo que o livro que mais foi pregado, né, uma estatística que foi feita, né, pelos primeiros pastores presbiterianos no Brasil, foi o livro de João. Quase 1/3 das pregações foram baseadas no livro de João. E eu fiquei muito feliz de ver essa estatística, né, e da gente também estar estudando esse livro tão precioso da Palavra de Deus. Então, que você possa estar abrindo a sua Bíblia em João, capítulo 3. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Fazendo uma explicação aos meus queridos, a gente usa aqui na nossa igreja a Bíblia na linguagem de hoje. Então, se você sentir um pouco de diferença aí para a sua tradução, para a Bíblia que você está usando, essa é a razão, tá bom? João capítulo 3, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Havia um fariseu chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: Como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce dos pais humanos é um ser de natureza humana, quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: O Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso? Pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto. Mas vocês não querem assentar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas desse mundo, como vão crer se eu falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu a não ser o Filho do Homem que desceu do céu. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze num estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. Vamos orar? Vamos baixar nossas cabeças. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, que aqui nessa noite, ó Pai, possamos ter um momento especial com a Tua palavra, com a Tua voz, Senhor. Senhor Deus, reaviva em nós a Tua obra, Senhor Deus, a preciosidade das Tuas palavras. Que o Teu Santo Espírito ministre, Senhor Deus, a nossa cabeça, ao nosso coração, Senhor Deus, aqui, ó Pai. Que possamos sair daqui transformados, encorajados, ó Pai, pela Tua Santa Palavra. É assim que nós te pedimos, meu Senhor. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Existe uma pergunta, que eu não vou fazer a pergunta, porque eu sei que vocês... qual é a resposta do mundo, mas uma pergunta importante é que quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Não é verdade? Qualquer pessoa que acha que o céu existe, ela vai querer ir para o céu. Existem pessoas que não acreditam, né? Em céu, em inferno. Mas a grande verdade é que nós estamos buscando coisas. Nós estamos buscando situações, pessoas,
bens, conquistas, que nos façam nos sentir bem, que nos faça a gente ter prazer, que faça a gente se sentir em casa, que faça a gente se sentir amado, que faça a gente se sentir realizado, alegre. No fundo, o que nós estamos buscando no meio dessas situações é aquele Éden perdido, aquele senso de casa, de onde Deus nos criou, onde era para nós estarmos e nós não estamos mais aí. Então, no fundo, todos nós estamos buscando algo que nós, perdidos, achamos que é o céu. Situações, prazeres, sensações. A gente busca esse lugar onde a gente se sente amado em casa. Não é à toa que a linguagem que Deus usa para o relacionamento dele com o povo dele é de pai, eu tenho uma casa que tem muitos quartos. É uma linguagem de familiaridade, um local em que nós possamos nos sentir finalmente em casa. Então a grande pergunta é, se o céu existe, onde é que ele está, né? Será que ele existe mesmo? A grande verdade é que Jesus é muito categórico nisso. Jesus fala, ele existe, eu vim de lá, e eu vou ensinar para você o caminho para ir para lá comigo. Né? E a grande pergunta não é mais quem quer ir para o céu. A grande pergunta precisa ser quem quer ir com ele. Porque Jesus está nos mostrando, Jesus veio tornar possível que esse anseio profundo do nosso coração possa ser encontrado onde ele planejou para ser. No lugar onde a gente não tem a sensação de que o que é ruim demora e o que é bom acaba rápido. Pois bem, essa não é uma sensação nova para nós como seres humanos, né? E aqui nós ouvimos mais uma das entrevistas, né, de Jesus. A gente vai ver algumas entrevistas de Jesus que eu acho muito bacana, esses diálogos de Jesus. E com personagens, né, com pessoas que a gente só vai encontrar no livro de João. Nicodemos, você não vai encontrar ele em nenhum outro evangelho. Só quem fala da existência de Nicodemos é o apóstolo João no evangelho dele. E aqui a gente vai encontrando algumas coisas que nos dão pistas, né, sobre quem era Nicodemos, esse resgate aí de quem era a pessoa de Nicodemos. A primeira coisa que a gente encontra é que ele era um fariseu. O fariseu era uma pessoa que gostava de estudar a lei, o Antigo Testamento, em suas minúcias, em seus detalhes. O povo de Deus no Antigo Testamento, ele se afastou muito da lei de Deus. Se afastou tanto ao passar dos séculos, né, que Deus acabou destruindo o templo de Jerusalém, levando esse povo para a Babilônia. Deus vai lá, depois de 80 anos, resgata o seu povo, traz de volta, levanta homens para que essa busca por Deus fosse reativada, recolocada nos trilhos. E acontece que nesse intervalo entre a volta, né, do povo e a chegada de Jesus, surgem aqueles que dizem assim, a gente não pode nunca mais abandonar a palavra de Deus. Só que eles se apegaram tanto à coisa, que esses fariseus eram conhecidos por se dedicarem excessivamente, né, intensamente, ao estudo, ao conhecimento e à vivência da lei. O problema é que eles acabaram transformando isso num caminho ritualístico de se fazer. A busca pelo conhecimento, a busca pela profundidade da palavra, não foi conectada, muitas vezes, à busca pelo próprio Deus. Virou um fim, ao invés de um meio. E eles acabaram se perdendo nessa busca, se transformando numa classe mais especial, uma classe que estava acima dos outros, uma classe que era a única, como eles mesmos diziam, que sabiam interpretar a Bíblia, uma classe separada. Então, eles construíram um sistema de regras, que se você cumprisse aquele sistema, você estava salvo. A salvação estava em cumprir a lei. Então, Nicodemos era um homem doutor da lei, professor, como Jesus mesmo aqui coloca. Outra coisa que a Bíblia nos fala sobre Nicodemos é que ele era um dos líderes dos judeus.
E essa palavra líder aqui, lá no original, nos remete à palavra que chama de sinédrio. Sinédrio é uma instituição que havia em Israel com 71 homens que governavam, né? Claro que debaixo do controle de Roma, que era o que estava acontecendo na época, que lideravam o povo de Israel nas suas questões religiosas, nas suas questões políticas. Jesus teve que passar por esse tribunal aí, quando ele estava sendo crucificado, no processo, né? Naquela madrugada. Então, era um homem muito importante. Provavelmente, diante de tudo isso que fariseu era um homem de posses também. Mas o que é interessante é que mesmo com dinheiro, mesmo com muito conhecimento bíblico, mesmo com prestígio, mesmo com muita religiosidade, mesmo com algumas convicções corretas sobre Jesus, ele foi instigado por uma sensação de que algo ainda estava lhe faltando. E é essa sensação, é esse buraco que ainda havia no coração de Nicodemos que fez ele procurar Jesus. E a Bíblia nos fala que Nicodemos faz uma coisa inusitada. Ele vai procurar Jesus no meio da noite. Gente, noite naquela época não é feita nossa. Noite para a gente, para alguns, é mais dia do que o próprio dia. Porque a gente tem luz, a gente tem tudo hoje em dia. Mas não, naquela época o dia funcionava durante o dia. Quem queria fazer alguma coisa à noite, provavelmente estava se escondendo. Avalie você um homem da posição de Nicodemos, um líder, um professor, e procurar Jesus para fazer pergunta. Ó, se alguém visse um negócio desse, rapaz, se alguém me viu atrás de Jesus, esse negócio vai dar um rolo. Se eu vou no meio da noite. E ele vai parecendo que está fazendo uma coisa errada, mas na verdade ele estava escondendo o orgulho dele, né? Ele vai ali se confessar como aluno, né? Mas tem algo que a gente conversou na semana passada, que foi o gancho, né, de Nicodemos. Ele chega para Jesus e faz rabi, que significa mestre, né? É um termo que se usava para os grandes mestres na época. Nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. E aqui não dá para a gente entender que Jesus já tinha só feito a transformação da água para o vinho, né? Certamente Jesus já tinha feito muitos outros milagres, né? Para quando a gente chega aqui nesse texto. E Nicodemos devia estar observando isso de longe, né? Rapaz, esse negócio, essas coisas que esse homem faz não é normal, não. Como a gente conversou aqui semana passada, Jesus transformou água em vinho só porque ele quis. Ele não fez nada. Ele não teve nenhuma ação física. Ele só quis que a água fosse transformada em vinho. Coisa que ninguém fez na história. Né? Na história bíblica. E a gente sabe que existe o falso mestre e o mestre verdadeiro, né? E naquela época, ele olhou para aqueles tipos de milagres que Jesus fazia e disse, rapaz, não tem como ser enganação esse negócio, não. Os milagres são... Porque tem... É como se tivesse uma classe de milagres. Tem uns milagres assim que você não sabe o que aconteceu, mas então você fala, rapaz, esse aí não dá nem para entender o que foi que aconteceu, né? É realmente extraordinário, né? Realmente fora da curva, né? Da normalidade, vamos dizer assim. Então ele começa a colocar aqui os tipos de milagres que Jesus fazia eram provas realmente que não dava para duvidar que Jesus vinha da parte de Deus. E o que é interessante sobre a conversa de Jesus com Nicodemos é que Nicodemos não faz nenhuma pergunta, mas Jesus está respondendo. Perceberam isso? Nicodemos não pergunta nada. E Jesus vai afirmando. O que é interessante sobre Jesus é que Jesus não precisa da pergunta para poder responder, né? Mas o que dá a sensação é que Nicodemos vem para Jesus com o mesmo anseio do coração. Não sei se você conhece a história do jovem rico, que o jovem rico chega para Jesus. O jovem rico chega para Jesus e fala assim, diz, olha, o que é que eu posso fazer de bom para conseguir a vida eterna? Qual é a obra que me falta para eu conseguir a vida eterna? Pela resposta de Jesus, a gente deduz que era mais ou menos isso que estava no coração
de Nicodemos. E Jesus não estava preocupado em falar sobre milagre, né? Que ele vem falando sobre os milagres de Jesus. Se Jesus estivesse ali para poder se enaltecer, ele disse, rapaz, tu viste aquele que eu fiz? Aquele do paralítico que desceu no telhado. Rapaz, aquilo foi incrível, não foi? É assim que os homens fazem para se orgulhar. Jesus, quando fazia esses milagres, ele não estava fazendo coisas extraordinárias. Para ele estava fazendo coisas ordinárias. E Jesus vai direto ao ponto. Jesus quer falar sobre a coisa mais importante, que é o destino da nossa vida, o rumo final da nossa vida. E ele entra num assunto que era muito precioso para os judeus e também deve ser para nós. Como é que eu vejo o reino dos céus? Você já viu alguma foto do reino dos céus? Viu não, filho? Tem um filme? Será que está certo o que o filme colocou? Jesus responde 2 vezes usando expressões diferentes. No versículo 3 ele fala sobre ver o reino de Deus e no versículo 5 ele fala sobre entrar no reino de Deus. Porque, na verdade, para Jesus não tem esse negócio de ficar só observando. O reino de Deus não é museu. Que vai ter gente que vai conseguir olhar, mas não vai conseguir entrar. Jesus usa ver e entrar como o mesmo significado. Jesus fala, olha, se você quiser ver e entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Sobre o reino de Deus, tem uma coisa muito interessante. Não é fácil fechar uma teologia sobre o reino de Deus no Novo Testamento. Mas uma das coisas que a gente pode entender sobre o reino de Deus é que o reino de Deus não começa no céu. Porque Jesus fala que quando ele veio, ele já veio trazendo o reino de Deus. Gente, entrar no reino de Deus significa fazer parte da família de Deus. E que quando você for para o céu, você vai entrar, porque você voltou para casa. Mas isso não começa quando a gente morre. Isso começa aqui. Quando nós nascemos de novo, que é isso que Jesus está dizendo aqui. No momento em que nós nascemos de novo, nós nascemos agora dentro da família de Deus, e agora a gente pode ver algumas coisas que a gente não via antes. E o ver aqui tem o mesmo significado do nascer, é espiritual. Podemos ver o reino de Deus de maneira espiritual, da mesma forma como nós nascemos de novo, de maneira espiritual. Então o reino de Deus, por enquanto, é pela fé, para depois ser palpável. Hoje, nós podemos entrar e ver o reino de Deus pela fé. Mas haverá um dia onde nós iremos tocar no reino de Deus, não mais pela fé. Jesus Cristo será tão presente na sua frente como eu sou aqui na sua frente. Deus não será mais uma ideia, Deus não será mais um ser da qual nós não podemos ver, tocar, se relacionar de maneira física, não será mais. Esse é o momento que você entra no reino de Deus. Jesus fala que para poder fazer parte disso, o pré-requisito básico é que nós precisamos nascer de novo. No judaísmo, para você poder ter os privilégios de ser judeu, bastava você nascer como descendente de Abraão, dentro do povo de Israel. Então, como eles dependiam de nascer como descendente de Abraão, eles davam uma importância gigantesca a árvores genealógicas gigantescas, para poder provar que eu sou descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, da tribo de Levi, da tribo de... Jesus fala que não. Não importa em que família você nasceu. O que importa é você nascer de novo. Sem o novo nascimento, você não vai entrar no céu. Não vai. Podemos ser rico, honesto, piedoso, altruísta, sábio, inteligente, saber tudo sobre Jesus. Isso não dá a nós a entrada no reino dos céus. Por que não estava dando Nicodemos? Que já era tudo isso.
Nicodemos era uma pessoa notável, mas ainda não tinha o essencial. Do contrário, nós podemos ser ladrões, adúlteros, infiéis e outros tipos de pessoas ruins. Mas, se nós nascermos de novo, nós vamos poder entrar no reino dos céus. Ah, pastor, aí então o senhor está dizendo para mim que é melhor se acabar. Fala o que quiser, né? Aí nasce de novo. Eu digo, nasce. Como é que nasce de novo? O que a gente precisa entender, meus irmãos, é que o princípio pelo qual, o valor, a verdade sobre o qual alguém entra no reino dos céus não é por obra. Não é pelo que você faz. Não importa de bom ou de ruim. Nós não temos acesso ao reino de Deus por conta dos nossos esforços. O seu esforço, por melhor que seja, é sempre insuficiente. Porque tudo que nós fazemos vem maculado pela desgraça do pecado. Tudo. Vai lá, né? Tem um filho. Dedica a vida ao filho. Não, aí, Dia das Mães, tem nada como amor de mãe, né? Menino cresce, isso é um ingrato. Tá vendo? Cuidei a vida todinha e agora como é que tá? Peraí, tu cuidou para amar ou para ele te agradecer? Mas a pessoa podia pelo menos ser grato, né? O que é isso? Eu quero um recebimento pelo que eu fiz. Veja como o amor mais puro do nosso coração está maculado pelo pecado. Ninguém vai chegar no céu batendo no peito, entrando pela porta e faz, consegui. Deu trabalho, viu? Consegui, cheguei no céu. Agora, cadê minha rede? Vim descansar. Ninguém. O contrário do inferno. Todo mundo que vai chegar no inferno vai saber exatamente por que está lá. E ele vai saber que a culpa é dele. De ter rejeitado a oferta que foi dada por Jesus Cristo. Mas o que é que significa nascer de novo? E é interessante isso, porque as crianças, sem saber a história, faz a mesma pergunta que Nicodemos. Como é que pode isso? Né? Como é que pode nascer de novo? Jesus começa a nos explicar. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Meus irmãos, quando a Bíblia fala que nós precisamos nascer de novo, isso está revelando o nosso coração. O nosso coração está tão distante daquilo que Deus projetou para que ele fosse, que a gente precisa nascer de novo. O pecado em nós, ele não causou um dano que a gente precisa ser reformado. Que tem umas partes quebradas e tem umas partes boas. Até as suas partes boas estão maculadas pelo mal. Até aquele restinho que sobrou da imagem de Deus em você está maculado pelo pecado. Tudo que nós somos está maculado pelo pecado. Então eu preciso, para poder ter um relacionamento com Deus, nascer de novo. É como se a minha vida precisasse, de fato, começar tudo de novo. Porque nós julgamos as situações erradas, nós rejeitamos a Deus, ajudamos aos outros com interesse. O que a Bíblia está falando é que nós precisamos ser feitos uma nova criatura. Um novo ser. Na qual essa nova pessoa tem novos desejos, novas opiniões, novas esperanças, novos medos. Antes, eu tinha prazer nisso aqui, agora eu tenho prazer nisso aqui. Antes, o meu maior desejo na minha vida era esse, agora é esse aqui. Antes, o meu maior medo era esse, agora o meu medo é esse aqui. Jesus fala sobre isso. Jesus tem uma hora que ele diz assim:
Vocês têm medo de quem pode matar o corpo de vocês? Ué, a gente tem, né? Você está no momento de um assalto, você vê uma arma. O que acontece com o seu corpo? Seu corpo entra numa ebulição de emoções. Principalmente se essa sensação que você pode morrer vem junto. Mas sabe o que Jesus falou? Não tenha medo de quem pode matar o seu corpo, não. Tenha medo de quem pode matar a sua alma. Aí todo mundo fala, é o diabo, né, pastor? Não é o diabo, não. O diabo não pode matar a sua alma, não. Quem pode matar a sua alma é o seu pecado. Jesus fala, se o seu maior medo é a morte física, você não entendeu o quão danoso é o seu pecado. O homem natural, aquele que ainda não nasceu de novo, não deseja Deus genuinamente. Ele não deseja dar a vida por Deus, ele não deseja aprender daquilo que Deus fala, ele não pode mudar a si mesmo, ele não pode dar vida à sua alma que está morta por causa do pecado. Não pode. O nosso pecado quebrou a nossa possibilidade de ação. Quem não nasceu de novo não sente prazer nas coisas de Deus. É por isso que facilmente troca as coisas de Deus por outras coisas. Ah, se der eu leio, se der eu vou na igreja, se der. Né? Aí vem um domingo no ano. Não, eu vou na igreja. No Natal eu fui. Porque não é sobre Deus, é sobre práticas. Nós não vemos a igreja porque... Não devemos vir à igreja porque é um ritual nosso. Devemos vir à igreja porque o nosso Deus nos pede para adorá-lo juntamente como povo no dia do domingo, que foi o dia que ele ressuscitou. Essa é a razão para você se aprontar para vir para a igreja no domingo. Quando Jesus nos fala que nós precisamos nascer da água e do Espírito, a ideia aqui é que como se Jesus estivesse falando da mesma coisa. Se nós pegarmos o texto de Ezequiel, capítulo 36, Ezequiel faz a mesma correlação entre o poder regenerador da água que nos limpa, que vem do Espírito Santo. Então, a ideia de Jesus aqui, ele está falando assim, olha, você precisa nascer da água que o Espírito Santo dá. Você precisa ser limpo pela água que o Espírito Santo utiliza. O poder é dele, o poder vem dele. E parece que o difícil da gente estar com o texto escrito é que tem sensações ou expressões que a gente não tem, né? Mas quando Jesus começa a falar disso, Jesus depois emenda com a ilustração do vento. Porque parece que Nicodemos não está entendendo ainda. Então Jesus usa um exemplo rural, um exemplo muito comum. A gente sai no meio da rua e de repente, 4 horas da tarde, bate um ventinho. Ai, tá que ventinho bom. Na frente não tem uma praia. De onde é que veio esse vento? Não sei, só sei que ele é bom. Ele vai ficar até quando? Diga aí. Pastor, geralmente ele fica uns 3 minutos e meio, viu? Depois ele vai embora. A gente pode fazer isso? De que horas o vento entra na sua casa? Diga. Não, pastor, depende da época, né? Agora mesmo está entrando bastante, viu? Em janeiro ele some. Por quê? Não sei. O que Jesus quer dizer sobre o vento é que você pode não compreender o funcionamento do vento, mas você pode perceber o que ele faz. A nossa dificuldade de compreensão de como Deus opera não deve ser um obstáculo para crer que ele opera. Como é que funciona? Não sei. Eu, por exemplo,
Estou aqui pregando, falando da palavra de Deus, que é aquilo que Deus tem deixado escrito para nos revelar. O que é que o Espírito Santo está falando na sua vida? Não sei. Não acende nenhuma luz na testa de vocês. Eita, está falando com aquele dali. Eu vou falar mais para ele ali. Mas a palavra de Deus nos garante que é assim que funciona. E a gente faz. E ele faz a obra. E a gente vê os seus efeitos. Quando o Espírito Santo nos faz nascer de novo, por fora, parece a mesma pessoa. Mas ela se torna uma pessoa completamente diferente. Você vai olhar para ela, ela continua com o cabelo preto, liso, encaracolado, né? Ela não emagrece, não engorda. Não por causa do Espírito Santo. Aí é outras coisas que faz. Mas ela é diferente. O que ela gostava, não gosta mais. Às vezes, como ela se vestia, não se veste mais. As coisas que ela escolhia para a vida dela, agora mudou. Como ela se relacionava com o dinheiro, mudou também. O que mexe com as emoções dela, muda também. Até o ponto que você chega no trabalho, na família, e faz... Ixi, tu virou crente, foi? Como se virar crente fosse um conjunto de decisões que a gente tomou na vida. O que a Bíblia chama de virar crente é nascer de novo. E aqui eu vou dar uma dica para você, difícil, mas eu vou dar, tá? Bem subjetiva, mas eu vou dar mesmo assim. Se você não sabe se isso aconteceu na sua vida ainda, provavelmente não aconteceu. Porque Deus vai fazendo em você uma pessoa tão diferente, que você olha para trás e faz assim, pastor. Eu lembro uma moça, lá na igreja de Noronha, que ela, veja como foi a história. Ela foi para a igreja por conta de um convite que o meu filho fez para o amigo dele. Estava querendo ir para a igreja? Não estava. Chega um menino em casa de 5 anos, mãe, vamos para a igreja, que meu amigo, o outro de 5 anos, me chamou para ir para a igreja. Vamos, meu filho, claro que vamos. E chegou lá a família dela na igreja. Primeiro domingo, tudo certinho, foi a família toda, 2 filhos, aquela coisa toda. Aí no outro domingo de novo. E eu só ligado. Aí começou a vir para a reunião durante a semana. Reunião de oração, não sei o quê. Tudo que a gente fazia, a mulher estava. E todo culto ela chorava. E eu sempre falo, gente, quem quiser conversar comigo, né? Fica à disposição. Chegou no final do culto, um domingo, ela fez, pastor, eu queria conversar com o senhor. Eu disse, pois não, você quer marcar? Pastor, o que está acontecendo comigo, hein? Eu disse, como assim? Peraí. Não, pastor, eu não estou me reconhecendo mais. Eu disse, eu já estou ligado. Eu disse, vamos conversar? Vamos tomar um café? Vamos. Tomamos um café da manhã e ela começou a contar a história dela. O que estava acontecendo? Ela estava nascendo de novo e eu não sabia. Aí eu fui ensinar ela como é que troca a fralda, né? Como é que bebe na mamadeira. E hoje ela continua firme no Evangelho com Jesus Cristo. Pessoa completamente diferente. Uma das coisas que ela mais... Veja aqui. Uma das coisas que ela mais identificou que ela tinha mudado é que ela amava ir para o galo da madrugada. Nunca perdia nenhum galo da madrugada. Aí ela foi para o galo. Vamos embora. Todo mundo olhando para ela. Eu falei, o que aconteceu? Eu disse, não, não quero estar aqui mais não. Fica lugar ruim. Isso foi uma decisão que ela tomou? Não. O Espírito Santo de Deus começou uma obra na vida dessa mulher, transformando ela numa nova pessoa. Apesar de toda essa explicação linda de Jesus, Nicodemos continua com a pergunta.
como se aquilo fosse simples demais para Nicodemos, ou longe demais de tudo que ele estava acostumado. Ele disse: Jesus, o que é isso? E aí Jesus fala: o senhor é professor e não sabe? Aí o orgulho vai pro chão, né? O senhor é professor de Israel e não sabe? Quando Jesus fala assim: pois eu afirmo ao senhor que isto é verdade, é uma expressão de Jesus diz assim: preste atenção. Nós falamos daquilo que nós sabemos. E aqui eu vou com o comentarista, né, João Calvino, quando ele fala que nós, está se referindo a ele e os profetas. Nós estamos pregando isso já. Nós estamos falando que a questão de seguir a Deus e viver com Deus não é uma questão ritualística, mas é uma questão do coração. Onde não adianta todo o externo estar lindo, mas onde o coração não foi renovado por Deus. Essa era a principal crítica de Jesus aos fariseus. Vocês fazem tudo lindo, mas vocês não têm compaixão com o próximo. É como se fosse uma religião individual, onde eu criei um povo, onde a grande questão é naquilo que está dentro. Jesus disse assim: vocês limpam o copo por fora, mas não limpa por dentro. E não precisa de muita inteligência para saber que é muito mais importante um copo limpo por dentro do que um copo limpo por fora. Se você estiver trabalhando no sol, a mão podre de terra, e alguém lhe vem lhe dar um copo d'água, o que é que você faz? Com a mão podre, você pega no copo e bebe a água. Por quê? Porque dentro está limpo. Então, historicamente, quando nós colocamos lá no Antigo Testamento, onde nós vemos aqueles rituais todos, em que tinha que se levar os animais por conta do nosso pecado, a questão não era o levar o animal para ser morto no meu lugar. Aquilo precisa ser feito porque o meu coração está em pecado. Os símbolos externos para Deus sempre são lembranças de uma perspectiva interna. E aqui nós chegamos no encruzilhada, como Jesus sempre nos coloca no encruzilhada. No final do versículo 11, Jesus fala assim: eu tenho falado daquilo que eu tenho visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Quando nós trabalhamos aqui no capítulo 1, sobre a pregação de João Batista, nós falamos que alguns receberam Jesus e outros não. Quando nós falamos aqui sobre a transformação da água e do vinho, nós estamos falando aqui de que alguns creram em Jesus como Deus. Quando nós chegamos novamente no capítulo 3, nós estamos ouvindo Jesus reclamando que eles não querem aceitar a mensagem dele. E eu quero deixar claro uma coisa para você. Pouquíssimas pessoas vão aceitar a mensagem de Jesus. Nós vamos pregar para muitos, mas pouquíssimos vão crer nela. Não porque ela não seja verdade, mas porque as pessoas estão cegas. Porque as pessoas estão cegas em seus pecados e nos seus egoísmos. Mas aquelas a quem crerem, Deus vai fazer uma obra tão grande que aquela pessoa vai ficar irreconhecível de bom. Deus vai iniciar uma obra na vida dela que só termina na eternidade, onde a cada dia seremos feitos à imagem e semelhança daquele que nos salvou, que é Jesus o Cristo. Jesus fala de coisas espirituais com linguagens do povo, gente. Todo mundo sabe o que é o vento. Você acha que Jesus não podia falar de maneira eloquente? Mas ele escolhe não fazer isso.
Ele usa a linguagem daquilo que tinha ao seu redor para nos explicar sobre verdades espirituais profundas. O texto aqui nos dá uma coisa enfática que a gente precisa entender. No versículo 3, Jesus fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém. Depois, no versículo 7, Jesus fala de novo. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Quem precisa nascer de novo? Todo mundo. Todo mundo. Não estamos aqui falando para alguns. Os únicos para qual a gente não está falando é para aqueles que já nasceram de novo. Como eles já nasceram de novo, eles não precisam nascer de novo, né? Sabe o que isso nos revela? Que essa é a nossa maior necessidade. Nossa maior necessidade não é uma enfermidade que está nos acometendo, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja. Nossa maior necessidade não é um relacionamento familiar que está quebrado. Nossa maior necessidade não são as crises ou as dívidas financeiras. Jesus aqui está nos dizendo que não são os milagres que nós precisamos. O que nós precisamos é nascer de novo. O que nós mais precisamos é resgatar o nosso relacionamento com o nosso Deus, quebrado pelo pecado. Porque a sua enfermidade ela pode passar e você perdeu o mais importante. Então, por muitas vezes, Deus usa os momentos difíceis da nossa vida para que nós prestemos atenção em coisas que geralmente nós não prestamos. Eu lembro uma vez que meu pai estava viajando. Isso ele contando, né? Eu não estava nessa viagem, não. E aí meu pai, quando viaja de avião, ele é sempre o último a sair do avião. Todo mundo sai, depois vem a cadeira de roda do aeroporto, colocam ele na cadeira de roda e ele sai do avião. A gente fica lá, né? Esperando todo mundo ir embora. E aí finalmente chegou a vez dele, o pessoal trouxe. E aí é um longo caminho, né, até o aeroporto, e o rapaz da companhia aérea vai conversando. E aí ele acabou perguntando, o senhor está vindo para cá? Parece que era para São Paulo. O senhor está vindo para São Paulo para quê? Eu disse, não, é uma reunião de pastores, né? Que eu estou vindo. Aí ele falou, o senhor é pastor? Sou pastor e tal, não sei o que, papá. Aí disse que no momento que ele disse que ele era pastor, o homem saiu, freou a cadeira de roda e foi para frente dele. Eu digo, se o senhor é pastor, me responda uma coisa. Por que Deus tirou minha filha de mim? Né? Na hora veio uma bola aqui, né? E aí Deus deu sabedoria. E meu pai disse assim, se Deus não tivesse tirado a sua filha, você teria me parado para me perguntar alguma coisa sobre ele? Ele disse, não teria. E aí ele pôde começar a falar de Deus. Os planos de Deus, meus irmãos, nem sempre são simples. Porque Deus não olha para o relógio. Relógio é coisa de homem. Deus olha para a eternidade. Deus tem planos para a nossa vida muito melhor do que os nossos. Se Ele precisar usar os momentos de dor na nossa vida para os planos dele, Ele vai usar e o resultado vai ser melhor. E Jesus aqui no final, eu não vou gastar muito tempo, até pelo tempo que já passou, ele nos diz qual é o caminho para isso acontecer. Assim como Moisés no deserto levantou a cobra de bronze no estaca, assim também o Filho do Homem tem de ser levantado, para que todos os que creem nele tenham a vida eterna. No Antigo Testamento, o povo, por ter reclamado muito da dieta que Deus separou para eles no deserto, Deus mandou cobras venenosas pelo deserto para poder picar o povo e matar.
como punição, como justiça, pelo erro que eles mesmos haviam cometido. E o povo ora, clama a Deus, e Deus faz o seguinte, ele faz, construa uma cobra de bronze, coloque em cima de uma madeira e levante. Quem for picado e olhar para aquela cobra vai ser curado e não morrerá. Já era Deus ensinando o povo e a nós que o Filho de Deus iria fazer a mesma coisa. Ele seria levantado no madeiro e que por conta dos nossos pecados, se nós olhássemos para ele, crêssemos naquilo que Deus falou para nós a respeito dele, seríamos salvos. Cristo foi levantado na cruz em dois sentidos, tanto no sentido físico quanto no sentido de exaltação. Através da cruz, Jesus não é mais aquele Jesus que a gente vê no filme. Quando a gente vê Jesus, né, a paixão de Cristo, né, 3 horas de Jesus apanhando. Perde a glória do que Jesus é hoje. Tudo aquilo é verdade. Estou dizendo que ali está mentiroso, não. Mas aquele momento ali onde o sofrimento, porque o pior sofrimento de Jesus não está, nenhuma tela vai pegar. Porque o pior sofrimento de Jesus é a taça da ira de Deus sendo derramada sobre ele por nossa culpa. Mas após isso, Jesus ressuscita, passa 40 dias aparecendo na terra e ele reina. Jesus não é um pobre coitado de mão furada, não. Jesus é o rei do universo. De tal forma que ele diz que todo mundo um dia vai chegar na frente dele e reconhecer isso. Aí é uma questão de relógio. Após nascermos de novo, nós estaremos verdadeiramente habilitados para chamar Jesus de mestre. Após nascermos de novo, nos será mostrada a porta de entrada no céu. Quem crê nele vai ser bem-vindo. Mas quem não crê nele vai ser rejeitado. E a pergunta é a mesma do começo. Quem quer ir para o céu junto com ele? O preço está pago. E Jesus deixa muito claro qual é o preço dele. Ele fez, eu dei a minha vida por você para fazer alguma coisa que você não podia fazer. Ao você vir após mim, para você ser meu discípulo, você vai ter que me dar a sua vida. Você vai ter que carregar a minha cruz. Porque ao me dar a sua vida, eu vou dar de volta ela a você. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Mas aquele que perder por amor do meu nome, vai ganhá-la. E não é qualquer vida, porque a vida que a gente ganha aqui, a gente perde. Eu vou lhes dar vida eterna. Baixe sua cabeça nesse momento. Baixe sua cabeça, feche seu olho. Eu quero que você reflita bem naquilo que a gente conversou aqui hoje à noite. E se o nosso Senhor Jesus fazia isso, quem sou eu para não fazer também? Eu quero dar hoje à noite uma oportunidade para você. Eu quero dar para você uma oportunidade de você declarar Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida. Mas você precisa entender que essa é uma decisão que vem em conjunto com o Espírito Santo de Deus. Então, se o Espírito Santo de Deus, nessa noite, mexeu no seu coração, se o Espírito Santo de Deus falou para você que você precisa do novo nascimento que nós estamos pregando aqui da palavra de Deus, eu quero convidar você nessa noite para fazer essa oração junto comigo. Senhor Deus, eterno Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, pela pregação da Tua palavra. Poderosa, Senhor Deus, espiritual. Senhor Deus, eu reconheço que Tu tens falado comigo, Senhor, e que eu preciso, Senhor Deus, do novo nascimento. Que eu preciso, Senhor Deus, me arrepender dos meus pecados
e que eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Faz em mim, Senhor Deus, tudo de novo. Me faz uma nova criatura, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. A minha vida agora é tua, Senhor. Como cantamos aqui, estamos rendidos e entregues às tuas mãos, ó Pai. Alegremente, por saber que tu és o nosso Salvador. Assim que nós oramos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém.